Você sabia que 80 a 90% dos seus problemas só acontecem por falta de metas e objetivos? É isso que nós vamos falar hoje nesse podcast, nessa edição especial. Vamos falar sobre a importância das metas e objetivos. Então, estou com o coach Mário. Coach, hoje é um dia muito importante e, sobretudo, porque estamos no início de mais um ano, mais 365 dias. Aprender como estabelecer metas e como diferenciar metas de objetivos é fundamental logo no início do ano. É fundamental. Deixa mais uma vez que eu me apresente. Eu sou Mário Solundo. Eu sou grato e inconformado. Eu sou Grainque. Sim, é fundamental que tenhamos metas e objetivos. Como disse, estamos no princípio do ano. Para algumas pessoas é esta rotina. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Mas ficam com a sensação de que os sonhos nunca saem Do do papel. papel. E os dados que acabaste de apresentar, se calhar são a explicação Comprovado cientificamente. de tudo isso. Então vamos falar um pouco hoje de metas e objetivos, ou de objetivos e metas. Dar assim uma pincelada. Alguém poderia perguntar, mas o que é isso de objetivos? O que é isso de metas? Nós não estamos muito aqui para definições, mas vamos dar assim a mais básica, para dizer que objetivo não é mais do que a definição daquilo que você pretende alcançar num dado período. É como que uma visão geral, a direção que você pretende seguir. Exato. Já a meta é aquele passo a passo que você quer dar para atingir o seu objetivo. É um marco. E se calhar vou dar aqui assim uma pincelada e o Helder depois vai, vai avançar. O ano passado eu estabeleci um objetivo, que era melhorar a minha saúde física e mental através do exercício, mas também gerindo bem as minhas emoções. Na parte física, como é que eu consegui alcançar isso? Eu pus uma meta e um dos marcos para provar que eu, de facto, tinha alcançado o meu objetivo era correr na São Silvestre. Pus uma meta em correr no dia 31 de dezembro e corri, cortei a meta, passei o pleonasmo, sem dor, sem tonturas. Então posso dizer que eu atingi a minha meta e eu celebrei esta meta. Exatamente. Então, nós estamos a ver aqui, é como uma escada, não é? O objetivo, ele acaba por ser o andar onde a gente quer chegar e as metas são os vários degraus das escadas. Então, metas são caminhos que a gente vai traçando para chegar até o objetivo. O objetivo ele é muito geral, ele é muito subjetivo, não é? Eu tenho o objetivo de ser um estudante melhor. Quais são as metas que eu preciso alcançar para chegar no meu objetivo? Eu tenho a meta de no primeiro trimestre não ter nenhuma negativa. Outra minha meta é estudar, ler 2 livros por semana, começando já a partir de segunda-feira. A meta ela é mais específica. A meta ela é mais clara, ela é mais mensurável. Você pode estabelecer um prazo. O objetivo pode ser algo geral. Eu quero comprar uma casa. Ok, quais são as metas que eu preciso alcançar até chegar no No objetivo final? objetivo. Talvez a tua primeira meta é adquirir um terreno. Essa é uma meta. Depois, contratar um empreiteiro é uma outra meta. Construir a planta da casa é uma outra meta. Até chegar ao Outro objetivo objetivo. final. E só para reforçar aí o que o Helder estava a dizer, e acredito que muitas das pessoas que estão nos acompanhar são empresários, são empreendedores e está a montar um negócio ou já tem um negócio. Se calhar a meta para esse ano é aumentar, ou o objetivo é aumentar o faturamento. Mas nesse objetivo de aumentar o faturamento ou a lucratividade da empresa, precisa que tenha metas para alcançar esse objetivo. Pode ser que esteja a dizer que, olha, não, a nossa meta para este ano é faturar até no fim do primeiro trimestre, faturar 30 milhões de kwanzas. É uma meta que vai ser celebrada se for alcançada, né? Mas essa meta pode ter aí um pequeno desafio e eu dizer, ok, 30 milhões. E quanto é que eu vou faturar por dia? Quanto é que eu vou faturar por semana? Quanto é que eu vou faturar por mês? Mas quanto é que cada vendedor, cada membro da equipe também vai faturar? Então estamos a falar de metas, conforme diz, o degrau que nos leva
ao nível objetivo. superior Exato. do edifício. Uma dica interessante que eu gosto muito de falar quando nós falamos de meta é quando você pensar numa meta, você tem que pensar numa data para aquilo acontecer. Ou seja, eu quero comprar um carro. Quando vais comprar essa viatura? Quando é que vais comprar a viatura? Que dia, mês, ano? A meta é muito clara. A meta nos ajuda a ter uma clareza, eh, uma visão do futuro que não deixa dúvida, não é? Então, sempre que você tiver no início de um novo ano, é o momento certo para a gente pegar caderno, pegar uma agenda e criar as nossas As nossas metas. metas. Helder, desculpa interromper, isso leva-nos à questão de qual é a vantagem então de estabelecer metas? Logo no início, nós dissemos que 80 a 90% das pessoas têm problemas porque não sabem estabelecer metas e objetivos, ou não têm objetivos e metas. Então, quais são as vantagens de uma pessoa estabelecer metas? Primeiro, ela leva. Ter uma meta te tira de um estado de vítima e te leva num estado de ação e controle da sua vida. Porque uma pessoa sem meta, ela pode fazer tudo o que tiver que fazer. Por exemplo, hoje uma das metas que eu estabeleci para o dia de hoje é gravar esse podcast. Significa que nesse período, se qualquer uma outra coisa surgisse para me tirar esse foco, não podia dar certo. Por quê? Porque eu tenho um foco, eu tenho uma meta, gravar um podcast até mais ou menos 12 horas. Então, uma das grandes vantagens é você controlar a tua vida. Deixar de se vitimar porque está me acontecer aquilo, a minha empresa não está a faturar, e assumir o controle da tua vida. Uma outra vantagem das metas é que você tem o prazer de lutar por alguma coisa que vai fazer sentido. A meta, ela é cumprir uma meta, cumprir uma jornada, é uma coisa tão prazerosa que quando você escreve num papel, e eu devo deixar aqui já Uma dica. uma dica interessante a todas as pessoas, quando vocês estiverem a estabelecer metas, por favor, escreva. Não estabeleça meta só pensando na tua cabeça, não tem uma meta de comprar um terreno, não. Tem que escrever. Está comprovado cientificamente que tudo que você escrever, você está mais próximo de alcançar. Tudo que você escrever, você grava. É como se fosse um compromisso contigo mesmo. E o cérebro vai recordar sempre desse compromisso. Então, a primeira vantagem das metas, de estabelecer metas, é que você sai do estado de vítima para assumir o controle da tua vida. Uma outra segunda vantagem é que isso vai reforçar também a tua crença de capacidade, a tua crença de identidade e a tua crença de merecimento. Por quê? Você vai ter aquele prazer de definir alguma coisa e alcançar. Isso reforça completamente a tua crença. Então, essas são duas grandes vantagens de estabelecer metas e objetivos. Ok, boas. Que poderíamos resumir então que isso nos ajuda a ter foco, nos ajuda a ter direção, mas gostei muito quando disseste esta capacidade de eu acordar e ter alguma coisa pela qual viver. Imagina, está na cama de manhã, ou no dia anterior não traçou uma meta para o dia a seguir, então está de manhã na cama, está aí a rebolar. É mais um dia, sem É mais prazer, mais um dia. Quer dizer, tudo o que acontecer pode acontecer, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Yeah. E eu não sei como é que seriam as nossas empresas, os nossos relacionamentos, se fosse no estilo deixa a vida me levar, né? Seria Deixa a vida. complicado. Pois. Mário, há um conceito muito interessante de Paulo Vieira, quando falamos sobre metas e objetivos, não é? Ele traz aqui faz uma simbologia da escada, chamada escada de sucesso. Existem alguns degraus que nós precisamos alcançar, precisamos subir em alguns degraus, fazer parte desse degrau até chegar ao sucesso. O sucesso é o topo. Entre o início dessa montanha até chegar ao sucesso, ao topo da montanha, existe uma jornada. O primeiro degrau dessa escada de sucesso chama-se zona de conforto. Uma pessoa que não tem meta, não estabelece objetivo, ele está na zona de conforto. Então, o convite que se faz para você alcançar o sucesso é sair da zona de conforto. É sentir alguma dor, algo que te incomoda e que lhe permita, este incômodo é que lhe faz sair desta zona de conforto e ir para o próximo nível. Degrau. O próximo degrau, depois de sair da zona de conforto, é que nós chamamos de consciência. É onde a gente reconhece o nosso estado atual. Consciência é luz, consciência é verdade. Sabe quando as pessoas vão ao médico depois de sentir uma dor de cabeça? Depois dos exames,
O médico passa um relatório daquilo que você tem. Aquilo é consciência. É uma informação que pode salvar a tua vida. A partir dessa informação, você já sabe como combater a doença. Por quê? Tens uma informação que vai salvar completamente a tua vida. Então, a consciência, dentro desse degrau, desses degraus do sucesso, depois de você sair da zona de conforto, tem que ter consciência de como está a tua vida hoje. Como é que você está em todas as áreas da vida, seja nos negócios, no casamento, relação com os na filhos. saúde. Exato. Então, ter consciência de como eu estou é um dos degraus importantes para se chegar ao sucesso. E depois é que vem a autorresponsabilidade, coach. Ok, uau. E falar agora da autorresponsabilidade, acho que ia consumir esse tempo todo. Será um tema interessante abordarmos nos próximos episódios, mas que fica aqui a ideia, sim, eu como empresário, eu como alguém no relacionamento, eu sou o único responsável pela minha vida e logo eu também serei o único responsável por fazer as mudanças que são necessárias para alcançar as metas. Ok. Então, nesse degrau nós temos, saio da zona de conforto, tomo consciência de como está a minha vida, assumo a autorresponsabilidade da minha vida, da minha empresa, e depois vem o passo que nós estamos a falar, que é de estabelecer metas. Quando a gente estabelece meta, automaticamente estamos a ter uma visão do futuro, porque metas é algo que ainda não aconteceu. É aquilo que nós queremos, onde nós queremos chegar. Exato. Então, estabelecer metas é você ter uma visão do futuro. E nós, durante as sessões de coach, existe uma ferramenta que nós usamos muito, que é para levar os nossos coaches, nossos mentorados, a terem uma visão do futuro. Não é, coach? É exato, e quando estamos a falar de visão, entra mesmo essa imagética de visualizar. Exato. Imagina que você está agora com as vistas fechadas e está a visualizar, está a viver, está a ver, está a sentir a tua empresa a crescer, os clientes a entrarem, as finanças a catalogarem os faturamentos que estão a acontecer. Então, esta visualização vai ser como que já uma adrenalina também que vai contribuir para que se alcancem as metas, certo? E a nível da neurociência, e também comprovado cientificamente, quando a gente tem uma visão positiva de futuro, isso fortalece o nosso sistema imunológico, ou seja, nos torna mais focado para a gente conseguir realizar nossos sonhos. Então, se você quer realmente estabelecer metas para alcançar os seus objetivos, é necessário que os seus objetivos estejam claros na sua mente. Quando você diz que quer atingir alguma coisa, você consegue visualizar essa coisa, você consegue ter uma imagem na tua mente sobre aquilo que é a tua meta. Se você conseguir ter essa imagem, já é um grande passo. E muitas das vezes nós aconselhamos os nossos mentorados a criarem mesmo um mural da vida extraordinária, com imagens. Que tipo de carro é que você quer comprar? Baixa uma foto na internet, coloca essa fotografia na geleira, no espelho do teu quarto, num sítio onde você possa ver todos os dias. Quero ter uma família com 4 filhos. Então, baixa a fotografia, imagem de criança, coloca em frente ao espelho. Quero comprar uma casa, mas que tipo de casa é que você quer comprar? Quer dizer que a meta ela tem que ser tão clara. E nós vamos falar agora dos 7 princípios para estabelecer uma meta. A meta tem que ser tão clara, tão visual, que isso tem muito poder. Visualizar o que você quer é muito importante. E tocou num aspecto muito interessante. Eu recordo-me que quando fizemos a formação em coach, naquelas sessões de práticas que estávamos a fazer, o Elder visualizou, descreveu, até chorou a descrever a palestra que havias de dar. Meses depois, ou ano a seguir, você publicou, a palestra aconteceu. Partilha lá isso assim rapidinho, em uns segundos, para reforçarmos aqui o poder das metas, mas também o poder da visualização. Sim, nós temos que compreender que nós, enquanto seres humanos, somos seres sistêmicos. Então, Deus, quando nos criou com tanto poder que nós temos, tanto a palavra, a visualização, os 5 sentidos têm muito poder. Se você ouvir várias vezes uma mensagem, aquilo grava, entra no teu cérebro. Se você vê aquilo que você quer, cientificamente é comprovado, mesmo à luz da espiritualidade, que aquilo que você vê, que desejar muito é aquilo que vai acontecer na tua vida. Então, nós, durante os treinamentos de coach, eu estabeleci uma meta, que é realizar a minha primeira palestra com mais de 100 pessoas, uma sala enorme, e durante o exercício de identificação
da nossa visão positiva de futuro, eu tive que fazer um desenho, e nós usamos muito isso, fazer um desenho e coloquei um palco, um palestrante que era eu, a plateia, e depois fechei os olhos e visualizei com muita certeza, com muita fé, aquela palestra. Aquilo criou uma imagem positiva do futuro que eu queria, uma imagem mental daquilo que eu queria. Quando chegou o momento de realizar, eu já sabia onde colocar as cadeiras, onde colocar o microfone, porque eu tinha uma imagem gravada dentro de mim. O que é que aconteceu? Eu não conseguia dormir sem alcançar aquela meta. Automaticamente, o cérebro coloca aquilo como um compromisso. E você não vai poder viver sem alcançar essa meta. Foi isso que aconteceu. Aí aprendi muito o poder da visualização. Vamos então aos princípios 7. Princípios para trabalhar com metas. Exato. Paulo Vieira traz-nos aqui uma grande proposta muito interessante, baseado também naquilo que é o conceito de meta smart, não é? Ele nos apresenta 7 princípios que as pessoas precisam trabalhar de forma correta para estabelecer uma meta. O primeiro eu começo, que é estabeleça a meta de forma positiva. Esse é o primeiro princípio. Ao estabelecer uma meta, estabeleça ela de forma positiva, não de forma negativa. Por exemplo, a pessoa quer deixar de fumar. Ela não pode escrever, por exemplo, a sua meta, não consumir cigarro. Por quê? Porque o foco vai estar no consumo do cigarro. O foco vai estar no consumo do cigarro, porque também já está comprovado que o cérebro não reconhece o não. Tudo que a gente manda por cérebro, ele acredita que é verdade. Então, dizer não consumir cigarro, estás a estabelecer uma meta de forma negativa, porque o foco vai estar aonde? Consumir o cigarro. Ao invés disso, a tua meta pode ser uma pessoa mais saudável, cuidar melhor do meu rins. Uau. Por exemplo, não sei se perceberam, ser uma pessoa mais saudável, cuidar melhor do meu rim. Uma pessoa saudável que tem o rim a funcionar 100%, os rins, essa pessoa não fuma. Então, essa é estabelecer a meta de forma positiva. Quero casar em 2025. Como é que eu vou estabelecer uma meta de forma negativa? Encontrar uma mulher que não bebe e não fuma. Isso é uma meta estabelecida de forma negativa. Você pode melhorar estabelecendo essa meta de forma positiva. Minha meta, casar com uma jovem, temente a Deus, prudente, que cuida bem dos meus filhos. Uau! Acho que ficou claro para quem está nos acompanhar. Isto é motivo de vamos ter treinamentos nos próximos meses. Quem quiser aprofundar um pouco mais isso, é só se inscrever depois nos nossos cursos. Podias tocar um pouco também nos desafios. Também disse que uma meta tem que ser desafiante e realista. O segundo princípio é este. A meta tem que ser desafiante e realista. Ou seja, desafiante por quê? A meta ela tem que te tirar da zona de conforto. Uma pessoa não pode ter uma meta. A minha meta é ganhar 100 kwanzas por dia. Essa meta não é desafiante. Não é desafiante, a meta tem que ser desafiante, é algo que te tira da zona de conforto, algo que te tira de um lugar para o outro, é algo que você olha, fogo, será que é possível? Aliás, tudo aquilo, que se o teu sonho for tão grande e você perceber que você não será capaz, é porque você está a colocar Deus também nesse sonho. Sempre que o teu sonho for tão pequeno, é porque não tem espaço para Deus. Então o teu sonho tem que ser algo desafiante, tem que ser algo que você não é capaz de fazer, mas que você percebe que eu consigo chegar lá. A princípio, fica uma coisa tão grande, fica um gigante para o teu Davi, que você não vê possibilidade. Isso é desafiante. Agora, essa mesma meta, apesar de ser desafiante, ela tem que ser realista. Você que ganha 300 mil kwanzas, não vai colocar na tua meta comprar um avião com o meu salário no próximo mês. Essa é uma meta que não é realista. A meta tem que ser realista. Realista como? Olhando para os recursos disponíveis que eu tenho, olhando para o tempo que eu estabeleci essa meta. Porque eu com 100 mil kwanzas posso não conseguir comprar um iPhone de 1 milhão de kwanzas em 2 dias, mas com 100 mil kwanzas de salário eu consigo comprar um iPhone durante 10 meses. Então a meta tem que ser desafiante, mas também tem que ser realista. E ao tocares nisso de ser realista, eu já tenho que assumir isso, já conheci várias vezes, já cometi alguns erros em definir metas como empresário. Imagina que a empresa neste momento está a faturar 100 mil por dia.
Sim. Queremos faturar 6 milhões ou 3 milhões, estamos a faturar 3 milhões por mês e estabelecer, por exemplo, uma meta. Não, nós agora temos que faturar, a partir do próximo mês, 9 milhões. Cria-se aí um desafio e aquela sensação de que nós não vamos alcançar isso. O que se recomenda nesses casos é segregar esta meta em metas de longo prazo, considerar esta meta como uma meta de longo prazo e ter metas, micrometas. Ok, vamos começar agora a faturar 120 mil, se faturávamos 100, vamos para 120, depois estruturamos para faturar, por exemplo, 180 e aos poucos até atingirmos a macro meta, e acredito que muita gente tem caído neste erro e isso tem afetado muitas empresas e muitas famílias. Então, estamos a falar dos 7 princípios. Falamos que as metas devem ser estabelecidas de forma positiva. Segundo princípio, estabeleça uma meta que seja realista, mas também que seja desafiante. O terceiro princípio, a meta deve estar sob o seu controle. Uau, quantas vezes, e me veio aqui a figura de, hoje às vezes as pessoas, não, eu quero terminar a universidade até no ano tal, mas quando lhe perguntares que recursos ele tem para terminar a universidade até o ano tal, está a contar com os recursos de terceira pessoa. Exato. A pergunta que deve se fazer sempre que traçar uma meta é: eu estou no controle dessa meta? De quem é que depende o alcance dessa meta? As metas têm que depender de ti. É verdade que pode ter consciência de que poderá precisar ajuda de outras pessoas, mas quem vai realizar, quem vai fazer acontecer, sou eu. Então, eu devo ter o controle do que vai acontecer. Pegaram a dica? Esse é um dos grandes segredos do sucesso. Isto está ligado com a autorresponsabilidade. A tua meta, ela deve estar sob o teu controle. O quarto princípio para se estabelecer metas de forma positiva, de forma clara, é que as metas devem ser mensuráveis ao longo do processo. Ou seja, significa que quando a gente estabelece uma meta dentro de um determinado período, precisamos mensurar. A meta tem que nos permitir que ela seja mensurável, ela seja controlada, se os micro passos estão a ser alcançáveis ou não. Então, pode chegar uma altura que você pode trocar a data de alcançar a tua meta. Por quê? Tendo em conta os micro resultados. Se eu estabeleci como meta, no primeiro trimestre de 2025, nós vamos ter uma faturação de 20 milhões de kwanzas nesse caso, e ao longo do processo, essa meta tem que nos permitir mensurar se vamos alcançar ou não quando chegar naquele período determinado. Então, se a gente perceber que não vai ser possível tendo em conta os micro resultados, nós podemos alterar a data para conseguir aquela meta. Então, a meta tem que permitir que você meça os resultados. Então, é nessa perspectiva. E temos um quinto princípio que diz o seguinte: as metas exigem recursos. As metas exigem recursos, é? Então, quando defines a tua meta, tem que olhar para que recursos você vai necessitar para alcançar esses recursos, ou para alcançar esta meta. Este desafio, sim. Mas, Helder, eu queria te dizer aí que algumas pessoas podem estar assim a pensar, mas que tipo de recursos? São recursos financeiros? Na verdade, até os recursos interiores. E o maior recurso que nós temos, para além do financeiro, são os nossos recursos interiores. Eu posso me perguntar, o que eu tenho dentro de mim que pode me ajudar a alcançar essa meta? Exato. E recorda que há uma ferramenta em que nós avaliamos, acho que é o caminho de recursos, onde eu tenho coragem. E eu já apliquei coragem em várias situações da vida e eu me dei bem. Eu sou uma pessoa de fé, isso é um recurso que eu tenho, porque há pessoas muito pessimistas que não, pois eu tenho fé, eu sou resiliente, caio, levanto, são recursos que estão dentro de mim, que eu posso usar deles para alcançar. E depois tem outros recursos, como os financeiros, como o tempo é um recurso, até já se diz que tempo é vida, né? É vida, e as conexões. Hoje estamos aqui com o Helder, estamos a produzir este podcast. É um recurso. O Helder é um recurso para esse podcast, eu sou um recurso para o Helder e juntamos para alcançar resultados. É o poder do network. Então, olhe
ao traçar as suas metas, que vais precisar de recursos e seja muito cauteloso a identificar que recursos realmente você precisa na sua jornada. Não se esqueça que alguns deles estão dentro de ti. E um dado muito importante quando falamos sobre estabelecer metas, alcançar resultados, tem a ver com as perdas. Sempre que você tiver que ganhar alguma coisa, você tem que estar preparado para perder alguma coisa. Ou seja, ganho significa perder alguma coisa. Se você quer ser uma pessoa melhor em termos físicos, ter uma alta performance fisicamente, então você tem que perder. Perder o quê? Perder aquele tempo que ficava na internet, perder ficar no sofá confortavelmente, perder dormir muito tarde, tem que perder para ganhar o quê? Qualidade de sono, exercícios físicos, ter uma melhor performance em termos de saúde. Então, todo ganho pressupõe uma perda. Quais são as perdas que você está disponível a ter para ter os resultados que você pretende? Então, é importante que dentro desses recursos que a gente precisa ter para alcançar as metas, a gente pensa também nas perdas. Existem perdas que precisamos ter para alcançar alguns sonhos. E há pessoas que não estão disponíveis a perder e ficam mesmo aí na zona de conforto. Uau! E um dos princípios também para trabalhar com metas é que as metas devem ser ecológicas. Outros também dizem que têm que ser relevantes. Para ti, queres falar um pouco sobre isso? Olha, as metas devem ser ecológicas. Por quê? Uma meta ecológica é uma meta muito real que respeita os nossos princípios e valores. Por exemplo, eu quero comprar um. A minha meta é comprar um avião, mas você ainda não tem uma casa. Essa meta não é ecológica. A minha meta é comprar. eh, É casar próximo mês, mas você ainda não tem uma namorada, não tem uma noiva. Essa não é uma meta ecológica. Por quê? Essa meta não respeita os 5 princípios que a gente já antecipou, de desafiante, realista, mensurável, estar sob o teu controle, e acaba por ir contra os princípios e valores da família, daquilo que é a nossa própria cultura, a identidade africana, porque você não vai casar com alguém que vais conhecer na internet hoje e casar amanhã. Então, quando falamos que as nossas metas devem ser ecológicas, estamos a dizer que elas devem respeitar os nossos princípios e valores, acima de tudo. Imagina que a meta de um empresário é, aumentar a sua faturação até no primeiro semestre de 2025. Só que ele, ao cumprir essa meta, acaba por se afastar da sua família, acaba por cortar a comunicação, chega tarde em casa, não tem tempo para os filhos. Quer dizer que esse processo dele alcançar essa meta não vai ser prazeroso, porque quando ele chegar na meta dos milhões que ele definiu como lucro da empresa no primeiro semestre, quando ele perceber, ele já não tem mulher e não tem filho. Por quê? Porque ele priorizou aquela meta e deixou os princípios mais sagrados da sua vida. Por que ele quer alcançar aquela meta? Para dar uma qualidade de vida melhor à sua família. Só que no processo de alcançar a meta, ele abandonou a família. Então, essa meta não é ecológica. Quando falamos de meta ecológica, eu vou olhar para os meus princípios e os meus valores e ver se essa minha meta vai de acordo a eles. Um jovem cujo princípio é a fé em Cristo Jesus, um jovem que defende a vida cristã e tem esse princípio de honrar a Deus, ele não pode ter uma meta de abrir uma hospedaria e faturar 30 milhões de kwanza por mês, porque ele sabe que a hospedaria promove o adultério, a fornicação e tanta coisa que a Bíblia condena. Então não será uma meta ecológica, por mais dinheiro que você tenha. Então pense bem ao estabelecer uma meta, se essa meta respeita os teus princípios e valores. E é uma dica, coach. Os princípios e valores são inegociáveis. É tudo aquilo que você não negocia. Você negocia a tua fé? Não, então não pode negociar. Não é para negociar valor. Valores é para serem respeitados e para serem vividos. Yeah. E só para dar aqui mais uma dica com relação a este facto de as metas deverem ser ecológicas, é então a pergunta que deve sempre se fazer quando estiver a traçar a meta. É tão simples como dizer, uau, esta meta, esse objetivo que eu quero alcançar vai me fazer bem? Esse objetivo vai fazer bem à minha família? Que pronto, tem aquela de sair da zona do conforto. Não é sobre isso que estamos a falar. Sempre tem que haver aí uma dorzinha para sair. Mas no fim de tudo, como disseste,
Se a minha meta é conseguir um emprego, entrar na AGT, entrar no Ministério na Imigração Estrangeiros, a minha meta é ser professor, vou ser colocado não sei aonde. A pergunta sempre é: isto vai fazer bem a mim? Vai fazer bem ao outro? Vai fazer bem a nós? Se não obedece, se não responde afirmativamente a essas perguntas, Estamos diante de uma essa meta não ecológica não e ecológica. que pode nos fazer muito mal. E atenção que tanto o querer alcançar uma meta como o caminho que a gente percorre até alcançar a meta deve ser prazeroso. Deve ser tão prazeroso alcançar uma meta como também o caminho que a gente segue Segue para alcançar para uma meta. alcançar Eu a quero meta. ter uma melhor performance fisicamente. Olhar para a visão positiva do futuro, eu me vejo com um físico melhor, reduzir a gordura no corpo, ter uma boa alimentação. Essa imagem positiva do futuro já me dá um prazer e uma força de continuar. Mas cada dia que eu acordo, vou para a academia, faço caminhada, também deve ser tão prazeroso essa jornada quanto a chegada. Então, tu não podes ter uma meta que vai afastar as pessoas de ti, vai te deixar infeliz só porque você quer alcançar resultado. Tem que respeitar os princípios e valores. E por último, coach, temos aqui um outro princípio fundamental para quem quiser trabalhar com metas, é que as metas devem ter um plano de De ação. ação. Uau. Pois já alguém dizia que uma lista de sonhos e metas sem um plano de ação é mesmo só lista Aliás, de os grandes sonhadores sim, morreram sem realizar nada, nada. porque faltou o O plano plano de ação. de ação. Então é importante que tenhas, depois de traçado o teu objetivo e traçado as metas, que são esses marcos que a cada momento você vai celebrar em direção à sua meta, é importante que tenha um plano de ação. O que é que eu vou fazer? Quando? Como? Com quem? Com que recursos? É preciso que isso esteja bem detalhado, escrito, documentado. É claro que há pequenos projetos que você pode ter isso na tua mente e lá gravado, mas tem que existir esse plano de ação. E nós vamos falar sobre plano de ação também Só, nos próximos só para dar episódios. uma deixa, coach. Quando nós falamos do plano de ação, é importante as pessoas saberem que é o plano de ação que vai te fazer se movimentar, sair do teu desejo de alcançar uma meta para a ação. Por isso é que ele é o plano de ação, é o mapa que devemos percorrer para alcançar o nosso objetivo. Ou seja, sempre que você tiver uma meta a alcançar, a tua meta tem que ter um dia para acontecer, um mês para acontecer e um ano para acontecer. Há pessoas que dizem, eu tenho a meta de comprar um carro. Quando é que vais Quando? comprar esse carro? Que dia? Que mês? Com quem vais falar? Quem são as pessoas com quem vais te conectar? Etc, etc. Então, foram esses os 7 princípios que nós falamos sobre Podemos a importância recapitular. para traçar metas. Ou seja, o primeiro princípio para quem quiser alcançar metas, estabelecer metas de forma eficaz e eficiente é estabeleça a meta de forma positiva. Primeiro princípio. Segundo princípio, que as tuas metas sejam desafiantes e realistas. Realistas. Terceiro princípio, as tuas metas devem estar sob o teu controle. O quarto princípio, as tuas metas devem ser mensuráveis ao longo do Do processo. prazo e que depois exigem, deve estar consciente de que as metas exigem recursos, Exato. devem ser ecológicas, Exato. falamos muito sobre isso e, sobretudo, Ter deve ter um plano de ação. a velha máxima, só tem poder quem age. Age. Então, o plano de ação é agir. Tem poder quem Quem age. age, Tem superpoder quem age certo na e na intensidade cidade certa. Não basta agir certo, você tem que agir na intensidade certa e agir certo. Não basta agir. Se você não agir certo, também pode não alcançar as suas metas. Então, penso que hoje foi muito interessante. Queríamos só deixar aqui algumas frases de reflexão. A primeira frase diz o seguinte: você é o que faz, não o que diz que vai fazer. Captou? Você é o que faz, não o que diz que vai fazer. Então, poder, querer não é poder, só tem poder quem age. E por falar de só tem poder quem age, nós recomendamos que você leia este livro aqui, O Poder de Ação, de Paulo Vieira, alguém que nós consideramos o nosso mentor e com quem temos estado a aprender muito, mas muito mesmo. E quando você ler este livro, vai fazer muito sentido tudo o que nós falamos aqui sobre metas e
objetivos. Portanto, não esqueça, proposta de leitura para a semana, O Poder de Ação. Tremendo, tremendo. Esse livro é de leitura obrigatória. Então, penso que terminamos aqui mais um podcast. Na próxima edição voltamos com um tema bastante interessante. Vamos falar de como alinhar os nossos valores e princípios com as metas, quer dizer, como alinhar metas com os nossos valores e princípios. E o Helder já deu aqui um cheirinho. Exatamente. Você que quer abrir uma hospedaria, não estamos a dizer não, mas estamos a dizer, ok, avalie primeiro os teus valores e os teus princípios. Se fizer sentido, avança. Mãos à obra. Se não fizer sentido, mas é sobre isso que vamos falar no próximo episódio. Então, estamos juntos. Nós somos Grainc, somos gratos, somos inconformados e o nosso inconformismo não nos permite dizer até já, porque vamos nos encontrar no próximo episódio. Helder, acho que valeu a pena hoje esta dupla, coach, pelo convite, mais uma vez, que acreditamos que vai continuar por vários episódios e vamos potencializar o nosso crescimento. Gratidão. Obrigado.